Boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio, que é a Cris. Nós vamos falar hoje da resolução dos exercícios das aulas 9 e 10 sobre substantivo. Então, na página 45, nós temos o exercício 1. Nesse exercício 1, há um trecho de O Coronel e o Lobisomem, em que lobisomem é retomado por vários sinônimos e cada um deles traduz uma interpretação sobre o que significa lobisomem. A alternativa A pede justamente isso de vocês. A mesma assombração vem designada ao longo do texto por mais de um substantivo. Veja aqui, por mais de um substantivo, cada um deles colocando em realce uma das interpretações que existe sobre essa lenda do folclore. Cite 4 desses substantivos. Então, aqui nós temos como resposta correta: lobisomem, penitente, assombração e galhofista. Na sequência, no item B, você deveria dizer qual é a interpretação que cada uma desses nomes recupera desse folclore. Então, lobisomem refere-se à lenda segundo a qual um indivíduo assume a figura mista de lobo e homem à meia-noite de sexta-feira de lua cheia. Penitente faz alusão ao fato de que o lobisomem assume essa condição por causa de um castigo, de uma punição, que é uma penitência. Ele também é associado à alma penada. Assombrado remete à interpretação segundo a qual o lobisomem pertence aos seres do mundo de outro mundo, como fantasma, alma do outro mundo, assombração. E galhofista, que é o quarto termo, que também se refere à mesma entidade, estaria relacionado ao fato de que o lobisomem é zombeteiro, escarnecedor, aquele que faz galhofas, deboches. O exercício 2. No exercício 2, em 1992, noticiou-se que um agricultor holandês colheu um pepino de 1,08 m de comprimento. Segundo um dos nossos humoristas, só não foi para o livro de recordes porque não era o maior do mundo. O maior pepino seria o que estava na mão do presidente da República: manter a maioria no Congresso sem prometer cargos aos partidos políticos. Vocês vejam que pepino, no primeiro caso, tem o sentido denotativo do vegetal, e aqui pepino, nas mãos do presidente, de manter os partidos políticos, é um sentido figurado. Então, a alternativa que mais se adequa a essa situação é que o substantivo pepino é concreto na primeira ocorrência, um fruto comestível, e é abstrato na segunda, designando um problema de difícil solução. Se vocês olharem as outras alternativas, na A, em ambas é concreto, não. Na segunda ocorrência, um substantivo concreto, errado. Nas duas ocorrências, pepino é abstrato, está errado. Pepino é concreto na primeira e abstrato na segunda, sem alteração de sentido? Mentira, porque na segunda tem alteração de sentido. Leia os trechos que seguem. A cidade de São Paulo terá mais guardas e mais radares equipados com câmaras fotográficas. A operação visa ao controle do excesso de velocidade. B. A cidade de São Paulo terá mais guardas e mais radares equipados com câmeras fotográficas. Para retomar isso que eu acabei de dizer, agora a armação visa ao controle do excesso de velocidade. No primeiro caso, a operação, no segundo caso, a armação. Veja que o substantivo escolhido altera o sentido que eu dou à atitude da prefeitura de colocar guardas e radares com câmeras fotográficas. No primeiro caso, operação, e no segundo caso, a armação. Ambos possuem exatamente o mesmo sentido? Não, essa daqui é falsa. Em A, o primeiro período vem resumido pelo substantivo abstrato operação. Em B, o mesmo período vem resumido pelo substantivo armação, que tem
a mesma conotação de operação. Não, gente, não tem a mesma, é outro sentido. E o item 3, então, o substantivo abstrato armação tem no contexto a mesma função que operação, correto? Está retomando a primeira frase, mas possui uma conotação mais negativa. Perfeito, dando a notícia uma interpretação depreciativa. A alternativa C é a correta, porque apenas o enunciado 3 é correto. 4. Habitualmente, o gênero... Fiz um risco aqui sem querer. Habitualmente, o gênero é muito útil para a organização do mundo e também como indicador da correlação entre palavras da frase. Mas na língua sempre é possível tirar um efeito de sentido, como é o que se lê na seção da revista Veja, em que foi publicada a seguinte declaração da cantora e compositora Rita Lee. Nós vamos ver como é que a Rita Lee brinca com a questão do gênero. O que é o gênero? É quando eu falo uso feminino e o masculino. Mas só saber que é feminino e masculino é uma norma gramatical. O que a gente percebe é que pode haver, no uso que eu faço, um efeito de sentido. É o que a Rita Lee faz. Olha o que ela disse. Gosto muito do sabor da comida feito por cozinheiros. E aceito que as mulheres não sejam boas na direção dos carros, mas Deus é poderosa, isso ela é. O termo poderosa agrega ao substantivo Deus 2 traços semânticos, um consensual, outro surpreendente. Quais são eles? A palavra poderosa, vocês sabem, traduz o traço semântico de que Deus tem poder. Então, isso é consensual, tudo bem. É um atributo de Deus. E por meio da desinência feminino, agora sim, atribui a divindade à feminilidade. E nesse caso é o que traz surpresa, o que é surpreendente nessa fala da Rita Lee. No item B, o texto põe em confronto dois pontos de vista que ganharam relevo no século XX, um reivindicando igualdade de direito entre os sexos, outro insistindo em manter o status quo. Cite os substantivos abstratos que sintetizam esses movimentos. São o machismo e o feminismo. O que diz o machismo? Que vem manifestado aqui nessa frase da Rita Lee, que os homens cozinham melhor do que as mulheres e de que elas não dirigem tão bem quanto eles. Já o feminismo vem manifestado na suposição de que Deus é do sexo feminino. Então vejam que é uma questão que aborda a questão de gênero de uma maneira de efeito de sentido. 5. Na classe dos substantivos, como em todas as outras, existem dúvidas sobre que palavra ou expressão está de acordo com a língua padrão. Muito frequentemente, esses casos são de questão de dicionário, já que não se enquadram dentro dos procedimentos regulares compendiados pela gramática normativa. No caso do plural de substantivos compostos, sempre, gente, substantivo composto tem várias exceções. É bom que a gente saiba consultar um dicionário. Então, mas os outros, a maioria dos casos, a gente resolve pela regra gramatical, que é manter o plural nas duas palavras. Os dicionários registram esses casos e sobretudo, quando há alguma variação de mais de uma forma correta. Na questão a seguir, ocorrem casos que ilustram o que foi dito aqui. O plural dos nomes compostos está correto em todas as alternativas, exceto aqui, ó. Há muitos beijas-flores. Qual é o problema? Beija é uma palavra que veio do verbo beijar e, por isso, na hora do substantivo composto ir para o plural, ela permanece sem ir para o plural. O plural de beija-flor é beija-flores. Por último, a questão 6, uma das matérias da revista Isto É, de 1995, vem com a seguinte chamada: Dias de Republiqueta. Bill Clinton
Briga de Bill Clinton com o Congresso sobre o orçamento paralisa atividades do governo federal. Republiqueta é um diminutivo de república, mas ele tem um sentido que não é simplesmente o nome de uma república pequena. E é isso que a revista estava tentando fazer. Vamos ver o que a revista conseguiu transmitir, que efeito de sentido a revista transmitiu? Sob esse trecho, é correto dizer que republiqueta é um diminutivo sofisticado e erudito? Não, não é sofisticado. Republiqueta tem sentido irônico, realça o caráter provinciano de países de pequena extensão? Não. Estados Unidos tem uma grande extensão, o erro está aqui. Republiqueta é um diminutivo de república e produz o mesmo efeito que pequena república? Não, o efeito de sentido de pequena república é neutro. Republiqueta tem um traço depreciativo de república, que é o que a gente encontra na alternativa D. Republiqueta é um diminutivo que no contexto tem conotação depreciativa. A E, republiqueta é uma gíria própria da ciência política e não tem sentido negativo. Mentira, a alternativa correta é a alternativa D. Pessoal, essa foi a aula 9 e 10 sobre substantivo, a resolução dos exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever um e-mail para cristiane@colégiosioipiranga.org.br. Até mais, um abraço.